Paz seja convosco, irmãos do canal Evangelista Flávio. Quero falar sobre esse assunto a respeito do Estado de Direito, a Bíblia, a questão comunista, capitalista, meritocracia ou ditadura do proletariado, né? Bem, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela nos fala de uma organização de Estado de Direito em vários lugares, mesmo no Novo Testamento. Eu gostaria de começar com a citação aqui, eu vou ser breve, vai ser um vídeo de 15 minutos, para esclarecer alguns irmãos sobre essa questão aí de comunismo, direita, esquerda, né? E a questão cristã. Aqui no livro de Romanos, capítulo de número 13, vamos ver as palavras do apóstolo Paulo sobre as autoridades constituídas, né? No caso, os magistrados, né? Ou um Estado de Direito. Então, Romanos 13, encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por isso, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Diz aqui, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributos. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então nós vemos aqui uma declaração do apóstolo Paulo claramente a favor do Estado de Direito. Os magistrados. Nós sabemos que a organização do Império Romano era uma organização rígida de um Estado de Direito e que tinha lá o Senado, tinha também toda uma estruturação de um Estado para mediar a sociedade romana. E aqui o apóstolo Paulo está falando claramente que todo tipo de organização de Estado de Direito, ela é permitida segundo a vontade de Deus. E que quem se rebela contra o Estado de Direito está se rebelando contra Deus, né? Agora, nós vemos que o Estado de Direito aqui, ele está ligado à questão de ser um órgão para evitar a corrupção da sociedade na prática do mal. Por exemplo, crime de assassinato, de roubo, né? Roubo de propriedade, danos à moral, aos bons costumes. Então, o Estado de Direito, os magistrados foram constituídos para regular isso aí. Porque uma sociedade totalmente libertária, uma sociedade sem nenhum tipo de órgão de Estado regulador, vira uma confusão, é anarquismo, né? Anarquia. Agora a questão da ditadura do proletariado, o comunismo, o socialismo. A Bíblia, ela é muito clara a respeito do direito da propriedade.
Nós temos o caso, por exemplo, do Senhor Jesus falando aos apóstolos em Lucas capítulo 10, né? Que o trabalhador é digno de seu salário, né? Então o trabalhador ele é digno de seu salário. Jesus falou aqui em Lucas 10, 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Então, o próprio Senhor Jesus falou, digno é o obreiro do seu salário. E quando também desafiaram o Senhor Jesus com respeito a se era lícito dar tributos, pagar tributos a César, ou não, né? Jesus pegou a moeda cunhada e mostrou de quem é essa face aqui. Eles falaram, é de César. Aí ele falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus ele não foi contra o tributo. Ele falou, o que é de cada um, dá a cada um. Como aqui o apóstolo Paulo, na leitura que nós fizemos de Romanos 13, falou, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem temor, temor. Então, bem-aventurada a nação, né, que tem entre os seus magistrados pessoas realmente justas, né? Juízes que não se vendem, não recebem dinheiro para dar uma sentença injusta, né? Agora, maldita a nação cujos juízes têm que ser julgados, são corruptos, né? E isso realmente é triste. Mas o Estado de Direito, a Bíblia é bem clara, né? Nós temos o caso, por exemplo, de 1 Reis, capítulo 21, quando Nabote, que era dono de uma vinha, se recusou de vender a sua vinha a Acabe, né? Acabe, diz aqui, sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Então, Acabe quis comprar a vinha de Nabote, mas Nabote, que era proprietário daquela vinha, não quis vender. É o direito de propriedade. E isso irritou demais Acabe. Irritou muito, a ponto de que ele nem dormiu, de tanta raiva. Jezabel, que era uma mulher ímpia, uma mulher de práticas maldosas, vendo aquilo, ela usou o Estado de Direito, o poder do Estado, como rainha, movendo os anciãos de Israel, a ponto de que ela levantou falsas testemunhas contra Nabote, usando o próprio Estado, o próprio poder do Estado, para tirar de Nabote a vinha. Mas Nabote foi morto por duas falsas testemunhas e a vinha foi retirada dele e dada a Acabe. Isso é uma forma como é o modo operante do comunismo, da implantação da ditadura do proletariado. O que ela faz? Ela retira do cidadão que trabalhou e comprou aquela propriedade e tem direito a ela, o direito dele à propriedade. E se ele resiste, ele é morto. É assim que funciona o pensamento da ditadura do proletariado, que é o comunismo, o socialismo. Uma das normas do proletariado é retirar o direito à propriedade, né? Isso é um dos passos do socialismo, comunismo, do bolivarianismo. Então nós temos o caso, por exemplo, lá da Venezuela, que recentemente a Venezuela, lá o parlamento deu as novas normas e todas as empresas privadas passaram a ser empresas do Estado. Todas as propriedades e escolas, mesmo particulares, passaram a pertencer ao Estado. Quer dizer, foi tirado o direito de propriedade daquelas pessoas que trabalharam e conquistaram aquela propriedade. Então a Bíblia, ela mostra o Estado de Direito e o direito da propriedade e a questão da organização do Estado mediante pagamento de tributos por seus cidadãos. Isso é mostrado claramente na Bíblia. A meritocracia, ou seja, a pessoa ela tem aquilo
por aquilo que ela trabalhou e adquiriu. O direito à propriedade, o direito de defesa da propriedade. Esse caso aqui de Jezabel, de ter covardemente tirado a propriedade de Nabote, matado Nabote, depois, no futuro, Deus, o Eterno, cobrou isso, e a morte trágica que essa Jezabel teve, que ela foi comida pelos cães. Então, a Bíblia, a organização social judaica cristã, ela é divertente da meritocracia. O direito à propriedade, o direito ao salário do trabalhador, né? O direito à organização social com normas vigentes de leis que regulem a questão da sociedade. Não é uma coisa libertária, né? Mas é uma coisa regulada. Nós vemos lá que mesmo no tempo de Moisés, a Torá tinha lá os anciãos que se reuniam para deliberar e julgar determinadas causas, para que houvesse restituição ao dano, restituição à propriedade, a criminalização da prática do pecado, por exemplo, alguém que assassinasse alguém, o adultério, o roubo, né? Enfim, todas as normas estavam regidas por um Estado de direito, mesmo quando Israel estava ali no deserto. Moisés como um governo teocrático. Então, um cristão em plena consciência e conhecimento das Escrituras, ele não pode ser a favor do socialismo marxista. Porque o socialismo marxista, primeiro, ele é ateísta. Segundo, ele é contra o direito da propriedade. Uma das coisas é a ditadura do proletariado. E, infelizmente, existem alas cristãs, muitas delas até do próprio catolicismo. Por exemplo, nós vemos o Papa Francisco falou que o socialismo é condizente com o cristianismo. De forma nenhuma. O socialismo nunca deu certo, o comunismo nunca deu certo. E o primeiro passo deles é perseguir e matar cristãos. Então não é condizente coisa nenhuma. Mas existe aí todo um movimento de esquerda regendo o mundo. A agenda ONU 2030, né, 2030, é uma agenda de esquerda a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, né? É contra a questão conservadora judaica cristã, é contra Israel. Nós vemos quantas resoluções a ONU tomou contra Israel. Hoje os Estados Unidos e Israel saíram dessa agenda da ONU. Não patrocinam mais essa agenda esquerdista que está sendo patrocinada pelos Illuminati, por George Soros, por esquerdistas bilionários que querem implantar esse tipo de socialismo bolivarianista ou fabiano, que é uma nova forma do marxismo cultural. Destruir a estrutura cultural, destruir a estrutura da família, a estrutura judaica cristã, para implantar esse tipo de cultura marxista, ateísta, cultural. Então um cristão não pode, dentro desse conhecimento bíblico que nós estamos passando, ser a favor disso. Porque o futuro do Brasil seria igual ao da Venezuela, que eles estão passando fome, disputando comida lá com os cachorros. Hoje já nem mais cachorro tem, né? Porque eles já estão se alimentando dos próprios cachorros, tal é a fome que está se apertando lá. E os cristãos lá estão todos sendo perseguidos. Então, nós temos que pensar na hora de votar com consciência. E o único candidato que não é perfeito, não é o melhor de tudo, não é o salvador da pátria, mas que os princípios dele são condizentes aos princípios judaicos cristãos, é o Jair Bolsonaro, não tem outro. É o único que pode frear essa agenda da esquerda marxista. E o Jair Bolsonaro é pró-Israel, ele vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Provavelmente ele vai também
brecar essa agenda da ONU 2030, porque ela é contra Israel, é contra os cristãos, e ele também ajuda, ele tem um programa de governo capitalista meritocracia, a favor do direito da propriedade, do direito de defesa do cidadão, o direito do Estado, né, das leis, da justiça funcionando de forma normal, porque hoje ela está anômala. Nós vivemos um estado de não normalidade. Nós vemos aí juízes soltando criminosos, dando habeas corpus a esses criminosos, comprovadamente condenados em primeira e segunda instância e sendo soltos aí pelas instâncias superiores, causando uma insegurança jurídica e uma instabilidade do Estado de Direito. Portanto, meus amigos, o cristianismo da Bíblia, a Bíblia, ela é um Estado de Direito onde preserva o direito da propriedade, a meritocracia, a questão dos valores cristãos judaicos, né, dos mandamentos de Deus, da ordem, da essência, da família, dos bons costumes. E se você é um cristão, seguidor de Yeshua, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, nós devemos estar sujeitos a um Estado de direito. E se nós temos o direito de votar, nós devemos, com o nosso direito de voto, fazer o que é correto, o que é bem. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você, nesse momento, ser omisso, você está dando vantagem para a esquerda. Você sendo omisso, não votando, não querendo votar. Então vamos exercer o nosso direito de voto a favor daquilo que está a favor do que a palavra de Deus nos ensina. Obrigado, deixe o seu like, participe, obrigado, divulgue esse vídeo e a paz seja convosco.